assunto de hoje, no Papo de Repórter, são as movimentações ao Senado. Eu acho que se pudesse dizer assim, se a inscrição acabasse hoje, a gente poderia dizer com certeza que tem duas candidaturas ao Senado. A do Magno Malta, que busca a reeleição, e do Ricardo Ferraz. Acho que essas duas são as certas. Agora a gente começa a perceber uma série de lideranças que se movimentam e algumas já dando sinais que almejam também o Senado. Uma delas é o deputado estadual Amaro Neto, que tem feito movimentação nesse sentido. Outras chegaram a dizer, por exemplo, o deputado estadual Sérgio Majeski, também quando perguntado sobre qual seria o seu projeto para 2018, também chegou a dizer que o Senado seria um caminho interessante. Não quer dizer que ele será candidato, mas assim, a gente percebe já uma movimentação mais intensa nesse sentido e as outras lideranças, na minha opinião, por exemplo, mesmo o governador Paulo Artung, que já teve como primeiro plano A, né? O Senado, hoje a gente já não sabe ao certo se ele já desistiu definitivamente desse plano ou se ainda espera na hora que as peças começarem a ser ajeitadas aí no tabuleiro, se ele ainda retoma esse plano. O outro também que eu acho que deve estar nessa situação semelhante é o ex-governador Renato Casagrande, que também não se sabe se ele buscaria uma revanche, né, talvez até com o Paulo, no caso, se for com o Paulo, seria uma revanche, para disputar o governo, ou se ele também poderia se acomodar nesse caminho na candidatura ao Senado. Então, mais ou menos, acho que eu esqueci de alguém que poderia estar nessa... o Senado, acho que tem algum outro nome que, assim... PCdoB, Nivaldo Zan, candidato ao Senado. Essa aí eu não levo a sério. Tem o Aécio Leite também na Serra, né, do PT. Com todo respeito ao Aécio Leite. Não, assim, eu acho que, para ser justo, outro nome que a gente não pode... O pessoal deve lançar algum nome. Outro nome que a gente não pode descartar é um nome realmente do PT, se for brincando. Sim. Não é esse. Não é Aécio Leite, mas assim, eu acho que o próprio Helder e o Givaldo são nomes que, dependendo como o PT acomodar aí as suas alianças, tal, eles podem sim, também os teria dois... condições, mas está mais focado eu acho que o Coser do tamanho dele. está amarrado com um projeto de tentar a eleição à Câmara. Agora, eu acho que tanto o Helder quanto o Givaldo poderiam também ser nomes do PT nessa disputa. E aí, mas o que vocês... Olha, eu vejo o seguinte, está no mercado político uma pesquisa que mostra uma posição invejável do Amaro como candidato ao Senado. Aí quando você abre a Gazeta de outro dia, e acho uns 2 dias para trás, aparece uma movimentação de um mundo de vários políticos que também estão lá na cabeceira, aspirando isso, em papo e conversa com Amaro. Então, essa pesquisa está aí, que é do domínio público, do domínio político, do domínio político, mostra um favoritismo. Aí como é que essa coisa fica? Eu pergunto agora a vocês. Eu acho interessante que essa questão do Amaro, né, ela inverte a lógica de como é montado, né, essa estrutura eleitoral. E geralmente as lideranças se agrupam, né, as forças políticas se agrupam, montam um palanque e depois elas vão distribuindo as lideranças de acordo com, né, nos espaços a serem ocupados. O Amaro não, eu tenho a vontade de ser senador, eu vou ser candidato ao Senado. E aí, o que vocês vão me oferecer? E com essa, né, tal pesquisa embaixo do braço, com essa popularidade, com essa popularidade, eu digo que eu não vi a pesquisa, né? Mas enfim, estão dizendo, né? Ele chega para as lideranças, nessa brincadeira ele já conversou com o PT, já conversou com o PSB, já, né, está prestes a conversar com o governador,
Paulo Artung, com Luciano Rezende, que foi arqui-inimigo dele, né? Foi adversário político dele na eleição 2016. Mas não é ele que está conversando. É porque ele é complicado, né? Chegar no Luciano tem que ser conversar com ele. Então, assim, ele conversa de cabo a rabo, né? De um lado ao outro, já ocupando o espaço dele e o resto do palanque que se arrume, né? Ele tem essa possibilidade, está numa posição muito privilegiada. As outras lideranças não, todas elas têm dificuldade para poder se encaixar nesse processo. Mas veja que tem um fenômeno nessa pesquisa. A pesquisa diz o seguinte: quando a Quali, fizeram a Quali junto, fizeram uma Quant e uma Quali. A Quali diz que ele faz um mandato de deputado da pior categoria. Da pior categoria. Ela diz isso. Mas que ele é visto não como político, como ator de TV. Aí é que está o negócio que beneficia o Majestic, que não é visto como político. Que fez Dória ser prefeito. Ele é visto como ator. Se ele fosse visto como político, ele estava liquidado. Ele é visto como ator, o que mostra que a posição dos políticos continua muito ruim. Para se definir governo, para se definir Senado, continua muito ruim. Porque o Senado pode estar puxando o governo. Porque o Paulo sentou em cima. O Paulo não sabe trabalhar e está trabalhando em área que ele nunca trabalhou, do toma cá e dá lá. Quer dizer, ele pega por exemplo, Marcos Vicente, ele pega o Marcos Vicente, atrai o Marcos Vicente. Pô, ele passou anos e mais anos impedindo que o Marcos ganhasse a eleição e ele acha que vai ser correspondido. Entendeu? Então um monte de gente que apanhou quando ele tinha gurumbumba na mão, agora não tem mais gurumbumba na mão, não. Agora é papo. Ele tem que arrumar voto no papo. Então o Paulo ainda vai se esconder por aí, deixar o Senado mexer para ver onde que ele entra, que a situação dele é muito difícil. Mas eu acho sim que o caso do Amaro, que tem realmente é um fenômeno de mídia, né? E a gente viu isso na eleição de Vitória, que ele realmente, por pouco, não derrota o prefeito Luciano Rezende. Eu acho que o fenômeno aí incomoda muito o senador Magno Malta, que caminha no mesmo eleitorado, que trabalha com esse mesmo perfil de eleitorado que o Amaro, que é um eleitorado com perfil mais popular. É o mesmo eleitorado. Então acho que assim, talvez isso explique já faz uns 2 ou 3 meses aí, desde fevereiro mais ou menos, quando o Magno Malta ele passou a intensificar as aparições públicas dele, ou seja, naquele tipo de evento com apelo popular, levando a mulher dele, a Lauriette, para carregando o Ricardo junto. Aquela época carregando o Ricardo junto, levando a mulher dele para cantar, concentrando as pessoas em espaços públicos. E aí também você vê o Magno Malta com um programa de TV que ele faz também junto com a Lauriette, também tentando explorar essa questão da mídia, né, da imagem dele, né, que ele também sabe explorar. E aí vai ser um embate interessante, caso isso ocorra, caso saia o Amaro e saia o Magno Malta, vai ser uma disputa interessante. Agora, o Magno que também enfrenta uma dificuldade muito grande, que é aquela coisa das bandeiras, que sempre ajudou a elegê-lo. Vamos fazer Hoje assim, vamos mas... colocar aqui na mesa as dificuldades de cada um, né, de cada um deles. O Magno, já dá pra gente fazer uma... O Magno se elegeu em 2002 no combate ao narcotráfico, aí a pedofilia deu em quê? Né? Aí ele se reelege com a bandeira da redução da maioridade penal, que é uma coisa, só na cabeça dele poderia mudar isso, né, na Constituição, não tem como. Discurso sempre conservador, né? Aí ele tentou entrar em umas outras bandeiras, não conseguiu. Teve aquela malfadada tentativa de candidatura à presidência da República, né, nesse ínter aí em 2014, perdeu o apoio nacional do partido, e hoje o Magno é uma figura mais conhecida fora do Espírito Santo, mais forte fora do Espírito Santo do que propriamente dentro do Espírito Santo, porque para o eleitorado do Espírito Santo, ele não foi um senador que cumpriu aquilo que prometeu, né? Não deu resposta ao eleitorado dele. Você tem o Ricardo Ferraz, que tem a citação na Lava Jato, não tem como a gente
né, tirar isso dele. Foi citado se ele é inocente, se ele é culpado, isso aí depois ele vai provar na justiça. Ele já teve um desgaste político muito forte na imagem dele em relação a isso. Tem feito uma série de bobagens no Congresso Nacional, encampando bandeiras que não tem apoio popular. Né? E é um senador que representa uma elite política, uma elite econômica do Estado, mas só isso não segura São o apostas Ricardo. de risco. Exato. Que nem a reforma trabalhista. A gente não sabe como as urnas irão reagir a isso. Né? Exato. E até agora, até aqui, a resposta não é boa. O governador Paulo Artung, que é outro possível candidato ao Senado, ele queria entrar na disputa ao Senado como um grande senador, chegar lá como um senador para sentar na mesa e ter influência no país. Hoje, a gente questiona se o governador tem capilaridade suficiente para disputar a reeleição. Né? Depois de todo tudo aquilo que aconteceu com ele. E Renato Casagrande está na planície há 2 anos. O partido dele está diminuindo. São lideranças que têm, né, tamanho para a disputa do Senado, mas a gente não sabe se eles têm condições de chegar lá, se eles vão ter, até o processo eleitoral de 2018, condições de se estabelecer como candidatos, né, ao Senado, com condições. A gente está falando de eleição de mais de 1 milhão de votos. E também tem que considerar o seguinte, né, Renata? A gente tem que pensar, talvez fazer esse exercício de reflexão de como que o eleitor vai se comportar nessa eleição. Isso realmente é uma grande interrogação, porque você veja bem, o Senado é uma casa que não existe desculpa de falar, porque na Câmara a nossa bancada é pequenininha, por isso não consegue. O Senado, o jogo é igual para todo mundo. Todo estado tem 3 representantes. E ali são 80 e poucos, são 81. Tem tribuna à vontade para subir. Então, quer dizer, ali não tem muita justificativa você falar que o meu estado vai depender muito da capacidade do senador de poder fazer um bom mandato e tal. E aí você olha para os candidatos que a gente tem hoje, né? Principalmente alguns que estão almejando, por exemplo, o caso do Amaro. Se o eleitor for fazer uma análise fria, ele vai falar, bom, deixa eu ver o que o Amaro fez na Assembleia Legislativa como deputado estadual. O mandato dele é pífio, né? Então, assim, se o eleitor já tiver condição de fazer essas escolhas a partir desses critérios, eu acho que seria difícil eleger o Amaro, porque ele não tem um resultado político importante no Espírito Santo, na curta trajetória dele na política capixaba. O caso do Magno Malta, também todo mundo já sabe o que é, como você falou, várias bandeiras fincadas, nenhuma resolutividade para cada uma dessas bandeiras que ele levantou. Agora ele faz um discurso, vamos dizer assim, mais genérico, que é aquele discurso da família, né? Vamos resgatar os valores da família. Que é mais ouvido lá fora, como ela disse. Exatamente. Quer dizer, então, e como você bem colocou, o Ricardo que está fazendo aposta de risco. Se não bastasse a reforma trabalhista, que a gente não sabe como vai ser a reação do eleitor, ele está prestes a encampar um outro projeto de risco, que pode ser esse projeto que os juízes estão esperando que ele apresente no Senado pela Comissão de Assuntos Econômicos para pedir um reajuste para o juiz, o mesmo reajuste que os procuradores praticamente já fecharam, o Janot já fechou com a Raquel Dodge, isso já está encaminhado. E essa é uma pauta que nem essa eleitor, é uma pauta nem indigesta. Imprensa, essa é uma pauta indigesta. Aumento do judiciário é uma coisa que nunca desceu bem. E a Associação Nacional dos Juízes estão falando já no primeiro nome. O Ricardo vai ver isso pra gente. Então, quer dizer, eu não sei se ainda não vi a posição pública do Ricardo sobre isso, mas se você olhar pelos juízes, eles estão contando que o Ricardo vai defender esse reajuste para eles. Então, quer dizer, são candidatos com grande risco, assim, são vulneráveis. Quer dizer, se aparecer alguém com uma proposta mais firme, mais consistente, pode fazer estrago aí para esses candidatos. Você vê o seguinte, quem está correndo por dentro da eleição do senador o Renato Casagrande. Renato juntou num determinado momento com o Magno,
carregou Ricardo até onde ele achava que devia carregar, e o Magno. Agora, Casagrande está conversando com o Magno, e o Casagrande aí viu essa coisa favorável ao Amaro, já chegou no Amaro. Então o Casagrande está dando toda a pista que ele tem capacidade de virar senador novamente. Eu também acho que tem essa chance. Ele está nisso aí. Agora tem um perigo do Magno, eu não posso deixar de registrar isso. Rapaz, o Magno está na Palestina conversando com Jesus, segundo ele. Todo dia você pega ele falando da Palestina e tal, Jesus. Quer dizer, está na cara que é um processo de reconciliação dele com os evangélicos. Ele vem pela mão de Jesus para cá, porque quando ele se for você pega, também, né? quando você pega uma pesquisa dessa que tem Amaro na frente, ele tem onde está o Magno. Então, o que o Magno vai representar nisso? Eu acho, voltando a dizer, que a eleição de governador está amarrado nesse negócio do Senado. Agora, não dá para falar, na minha opinião, em favoritos. Eu não consigo também ver, falar assim, esse aqui pulou na frente. Tá tudo aberto, é difícil, mesmo que a pesquisa hoje dê alguma vantagem para o Amaro Neto, eu acho que é difícil você falar em favoritos. É uma eleição completamente aberta, né? Não dá para você falar. O papo que a gente fez alguns meses atrás, o Nerker destacava isso, que a eleição do Senado ia ser a grande eleição do ano de 2018. E está cada vez mais forte essa tendência, né? Mais forte. É que onde tem jogo. Porque o jogo governador está todo mundo olhando para o Paulo, vendo o Paulo cair em várias arapucas, vai conversar com Gilson Daniel. Gilson Daniel trai à vontade, cara. Apanhou dele. Então o Paulo está indo onde que ele não sabe que tem retorno. Por isso que eu não acho que o Paulo vai tirar a bunda daquela cadeira de governador, ele vai arrumar alguém para ele eleger. E se para eleger é difícil também. Quem é que ele tem? Tem que ser alguém que já tenha um capital muito forte para não depender só da transferência do Paulo. A posição do Paulo não é muito boa, não. Ele não está podendo sequer botar o dedo na eleição do senador. Botou? Não. Você viu? Não, ninguém viu.